Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez ao vivo pelas redes sociais, porque aqui estamos também transmitindo ao vivo ao Grupo Espírita Joana de Ângeles, mais uma palestra pública online. E aqui nos encontramos para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com a Sociedade Espírita, nosso lar, de Palmas, no Tocantins. Agradecemos imensamente a confiança desses amigos, desses irmãos de jornada da Sociedade Espírita, nosso lar de Palmas, no Tocantins, depositada neste humilde trabalhador do Cristo. Não nos conhecemos pessoalmente, ainda não tivemos esta oportunidade, mas aqui nos encontramos, felizes da vida, nesta reunião pública, mesmo à distância, mas realizando a semeadura do Evangelho de Jesus. Graças damos a Deus, graças damos a Jesus, graças damos aos Espíritos amigos, pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado. Graças damos à nossa querida Mãezinha Santíssima. E agradecemos a todos vocês que aqui se fazem presentes para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus, nesse dia 23 de setembro do ano de 2020, onde ainda nos encontramos imersos em uma imensa tempestade que para nós aqui no Brasil iniciou ainda lá no final de março e que até hoje ainda não conseguimos atravessá-la, mas que possamos perseverar, que possamos ter constantemente o otimismo, a fé e a fortaleza, constantemente construindo esta fortaleza com o Evangelho de Jesus em nossos corações. E que possamos, ao transpor esta imensa tempestade, que possamos estar todos nós mais fortalecidos, mais esclarecidos. E hoje aqui nos encontramos para falarmos exatamente sobre a vida. A vida, um dom de Deus, neste setembro amarelo, onde dedicamos ao estudo não do suicídio, não acerca da morte, mas dedicamos ao esclarecimento acerca do valor da vida. Então hoje, a nossa fala, as nossas reflexões, exatamente sobre a vida como um dom de Deus, a vida como sendo aquele maior presente, aquele maior patrimônio que o Pai de infinita bondade e amor coloca à nossa disposição. E que possamos nos esforçar cada vez mais nesta imensa mansão de Deus que é todo o universo, que possamos nos esforçar constantemente para nos tornarmos cada vez mais melhores administradores deste patrimônio chamado vida. E iniciando as nossas reflexões, buscamos lá no Antigo Testamento, na Gênese mosaica, no capítulo 2, versículo 7, quando Moisés anotou da seguinte maneira sobre o início da nossa vida, o início da nossa trajetória, num sentido simbólico, num sentido figurado. Então Moisés anotou da seguinte maneira: o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então aqui Moisés, usando uma simbologia profunda, ele nos fala sobre o início da nossa vida. Ele nos fala aqui do início da nossa trajetória, que Deus, em um determinado momento, nesta figura de linguagem, neste sentido material, para que pudéssemos entender, principalmente naquela época, 1.600 anos aproximadamente antes do Cristo, Moisés nos falando sobre a vida, sem sombra de dúvida, se até hoje nós não entendemos quase nada acerca da nossa origem, acerca da vida, da valorização da vida, imaginemos há mais de 3.000 anos atrás.
o que entenderíamos se Moisés não trouxesse para este sentido material, onde ele colocou aqui como se fosse um boneco de barro, em que Deus teria soprado neste boneco e o boneco começou a viver. E aí é lógico que, para entender um pouco mais acerca da origem da nossa vida, a nossa gênese, é importante que nós lembremos a questão de número 1 de O Livro dos Espíritos. Aí você às vezes pode questionar, mas o que tem que ver a questão número 1, onde Kardec questionou sobre Deus, e você está falando sobre vida? É lógico que tem tudo que ver, porque Deus, conforme Kardec questionou, que é Deus? E os espíritos amigos nos responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, neste caso, sem sombra de dúvida, conforme está aqui na resposta, e não temos dúvida nenhuma em relação à nossa origem, tudo que existe e que venha a existir no universo, tudo tem sua origem nesta inteligência suprema, que é Deus, ou seja, causa primeira de todas as coisas que existem ou que venham a existir no universo, porque Deus continua criando constantemente, como Jesus nos disse. O Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. E aí buscamos também, em filosofia espírita, palavras de Miramês, quando Miramês, tecendo reflexões acerca da questão número 1 de O Livro dos Espíritos, então Miramês nos diz o seguinte sobre a vida, sobre a segurança que precisamos ter em relação à vida, em relação à nossa origem. Então ele nos diz que não poderemos nos sentir seguros onde quer que nos encontremos ou onde quer que estejamos, sem pelo menos alimentar a ideia de uma fonte criadora e imortal. Então nós temos hoje esta ideia, pelo menos uma ideia, em muitos de nós, uma ideia ainda vaga, desta nossa origem, que é esta fonte criadora e imortal de todas as coisas. E ele nos diz ainda o seguinte, Miramês: o estudo sobre o Senhor nos dá um ambiente de fé que corresponde na sua feição mais pura à vontade de viver. Então, uma vez nós tendo esta informação em relação à nossa origem, esta informação em relação à nossa imortalidade, que a partir do momento em que recebemos aquele sopro divino, aquele sopro de vida, o sopro de Deus, a partir daquele momento, jamais deixaremos de viver, porque estamos ligados umbilicalmente falando nesta simbologia. Todos nós estamos ligados ao Pai. Mesmo que queiramos, jamais conseguiremos romper, nesta simbologia, romper este cordão umbilical, porque não existiríamos sem Deus. E ainda nos diz Miramês que o Deus que procuramos fora de nós, ele está igualmente no centro da nossa existência. Em muitas situações, as pessoas às vezes ficam procurando Deus distante, fica procurando Deus no universo, fica buscando Deus distante dele. Por que buscar Deus distante de nós, se Deus está igualmente dentro de nós? Nós somos fagulhas divinas, nós somos uma centelha do Criador, conforme Jesus nos fala, esta centelha divina que nós temos, digamos assim, por dever fazer brilhar um dia, e todos nós, com certeza, faremos brilhar a luz que somos. Hoje ainda nos encontramos, a maioria de nós, com esta luz bastante ofuscada, ainda bastante apagada, mas sem sombra de dúvida que um dia todos nós faremos brilhar a nossa luz. E conforme nós encontramos, já que estamos falando de vida, a origem da vida, é importante nós usarmos aqui também uma referência, a questão de número 23, a questão de número 23 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou aos espíritos amigos que é o espírito.
Neste caso, Kardec questionando espírito com E minúsculo. Não espírito na condição de uma individualidade com E maiúsculo, mas espírito com E minúsculo, quando ainda não tínhamos uma individualidade. E os espíritos amigos nos dizem que espírito com E minúsculo nada mais é que o princípio inteligente do universo. Princípio inteligente do universo. E Kardec ainda questiona na 23A qual é a natureza íntima do espírito com E minúsculo. E os espíritos amigos nos respondem que o espírito com E minúsculo, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado. Então os espíritos amigos nos dizendo a Kardec que na nossa linguagem, no nosso vocabulário humano, não é fácil explicar, não é fácil analisar o espírito na condição de inteligência ou princípio inteligente do universo, porque o espírito não é uma coisa palpável para vós. Ele não é nada, ou seja, para nós é como se ele não fosse nada, mas para os espíritos amigos, para o mundo espiritual, como nada não existe, o espírito ou esse princípio inteligente, ele é alguma coisa. E neste caminhar dos esclarecimentos para falarmos acerca da vida, para esclarecermos um pouco mais e valorizarmos a vida, buscamos também na questão de número 76 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou aos espíritos amigos que definição se pode dar dos espíritos. Agora Kardec grafa aqui espíritos com E maiúsculo, ou seja, uma individualidade. Neste momento, a partir deste momento, ou seja, a partir da questão número 76, Kardec começa a grafar espírito com E maiúsculo, ou seja, uma individualidade. Neste momento, a partir deste momento, nós recebemos o sopro divino, nós recebemos a vida, ganhamos uma identidade, ganhamos uma individualidade e não a perderemos jamais, ou seja, somos imortais. Em muitas situações, quando estamos conversando acerca de doutrina espírita, em muitas situações nós usamos o termo equivocado quando nós falamos que somos seres eternos. Mas na verdade nós não somos seres eternos, somos seres imortais, porque um dia, simbolicamente falando, nós saímos das mãos do Criador, nós recebemos este sopro de vida e na verdade nós temos a eternidade pela frente. Eterno no sentido amplo, para frente e para trás, apenas a Deus pertence. Nós temos sim a eternidade pela frente, a eternidade para aprendermos, a eternidade para evoluirmos. Então, quando Kardec fez este questionamento acerca do que é o espírito com E maiúsculo, os espíritos amigos nos responderam o seguinte, que pode-se dizer que o espírito com E maiúsculo ou os espíritos são os seres inteligentes da criação. Ou seja, lá na questão número 23, espírito com E minúsculo, simplesmente um princípio inteligente. Agora, espírito com E maiúsculo, a partir do momento em que ganhamos uma identidade, aí sim nós já passamos a ser aqueles seres inteligentes da criação. Apesar de que, em muitas situações, nós ainda nos rebaixamos a uma condição inferior aos dos nossos irmãos irracionais. Ainda, em muitas situações, nós não usamos de forma correta a nossa inteligência. Mas sem sombra de dúvida que um dia nós aprenderemos a usar esta inteligência. E ele diz que esta inteligência povoa o universo fora do mundo material. Então aqui os espíritos estão por toda parte. E aí Kardec colocou uma notinha nesta questão número 76, dizendo que o vocábulo espírito com E maiúsculo é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos
e não mais o elemento inteligente universal, ou seja, o momento em que ganhamos uma identidade. E neste caminhar dos esclarecimentos, das reflexões, é importante que nós lembremos também que espírito com E minúsculo, ele é um ser simples. É simplesmente este princípio inteligente. Ao passo que o espírito com E maiúsculo, ele já é um ser duplo. Ou seja, ele é alma e ao mesmo tempo perispírito, porque ele tem um corpo, porque o espírito, quando está fora do corpo, ele tem um corpo que é o perispírito. Ao passo que o homem, nós que aqui nos encontramos, nós já somos um ser triplo, porque nós, na condição de espíritos encarnados, nós temos alma, ou seja, um espírito encarnado. O espírito encarnado, ele tem um corpo, que é o perispírito, e também ele está ligado ao corpo físico, este corpo denso, que é a extensão do espírito mais denso, materializado aqui na Terra. E quando deixamos este corpo físico e retornamos para o mundo espiritual, nós retomamos aquela condição de espírito errante, onde nós voltamos a ser uma alma com um corpo perispirítico, ou seja, com o perispírito, só para efeito de esclarecimento. E aí voltamos falando sobre a vida, porque Miramês ele continua nos dizendo acerca da vida, porque ele nos diz da seguinte maneira, que a vida, ela é como uma flor, vai se desabrochando na sequência do tempo ou do próprio tempo. Então a vida ela é como uma flor, ela vai se desabrochando na sequência do próprio tempo, e as leis do ser, ou melhor, as leis do Senhor, ou seja, as leis de Deus, regem e agem em onde quer que nós estejamos, no corpo ou fora dele. Estamos todos sendo regidos por esta lei, por esta força maior que nós conhecemos com o nome de Deus. E ainda ele nos diz na sequência que a reencarnação é uma bênção para os espíritos inferiores que eles próprios desconhecem. Então aqui Miramês, na sua sabedoria, nos traz aqui belíssimos esclarecimentos acerca da vida, acerca do valor da vida ou da valorização da vida, nos chamando a atenção acerca da reencarnação. Valorizemos a reencarnação, porque sem sombra de dúvida a reencarnação é uma oportunidade belíssima que nós ainda não conhecemos na sua amplitude, na sua completude, o valor na condição de oportunidade. Porque a reencarnação, a palavra reencarnação, nós podemos também substituí-la pela palavra recomeço, também pela palavra oportunidade, porque reencarnação ou reencarnar é a oportunidade que o Senhor nos dá, é a oportunidade de recomeçarmos de onde tenhamos parado o nosso processo de crescimento. E ainda nos diz Miramês que quando estamos na carne, quando estamos aqui na carne, esta carne, este corpo físico, funciona para o espírito como se fosse uma esponja absorvente das mazelas que ainda teimamos carregar conosco. Então o corpo é desta forma, é uma esponja que vai absorvendo pouco a pouco estas mazelas que ainda por teimosia, por rebeldia, nós ainda teimamos. E ainda ele diz que a carne, além de ser uma esponja, é também um esconderijo. Porque muitos de nós que aqui nos encontramos no corpo físico, estamos escondidos. Por misericórdia de Deus, nós estamos aqui escondidos dos nossos credores. Nós estamos aqui escondidos daqueles que nós prejudicamos em uma determinada época da nossa trajetória.
E aí ele diz que neste caso o corpo sendo um esconderijo é também aquele conforto que o prisioneiro da consciência recebe de Deus, uma oportunidade para recomeçar. E ainda ele nos diz que a vida, principalmente a do homem, é um eterno perguntar. E é exatamente por isto que nós encontramos no livro filosófico base da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, que é a espinha dorsal da doutrina espírita, de onde nasceram aquelas outras 4 obras complementares, completando o Pentateuco espírita, ou que compõe a doutrina espírita. É por isso que ele é composto de questões. Quando Kardec foi fazendo questionamentos aos espíritos amigos, questionamentos filosóficos, e os espíritos amigos nos esclarecendo. Então, por isso que Miramês nos diz que a vida do homem é um eterno perguntar. E ele diz que quem pergunta é porque desconhecem as leis de Deus. Se até hoje nós estamos perguntando, nós estamos questionando de onde nós viemos, para onde nós iremos, o que estamos fazendo aqui na Terra, por que uns nascem ricos e outros pobres, por que uns nascem doentes e outros sãos, e assim sucessivamente, é porque ainda nós não temos as respostas para todos estes questionamentos na nossa consciência. Aí vem a doutrina espírita para nos esclarecer, mas ainda nós continuamos questionando. E aí ele diz que a vida nos dá o que pedimos pela vivência. Então a vida vai nos dando aquilo que nós vamos pedindo de acordo com a nossa vivência, ou seja, de acordo com a semeadura. Conforme nos diz Paulo de Tarso, a semeadura ela é livre. No entanto, é preciso que tenhamos bastante cuidado neste processo de semear, escolhermos bem a semente ou as sementes que estamos semeando, porque uma vez semeado, nós temos a obrigação de colher. Não é possível nessa trajetória da vida nós terceirizarmos o processo da colheita. De forma alguma, se semeamos, mesmo que seja adiado, mesmo que fique para uma outra oportunidade, mas em uma outra oportunidade, ou até séculos depois, nós teremos que realizar a colheita onde quer que nós estejamos, a região onde estivermos estagiando em outros corpos físicos. E aí nos diz ainda que os homens na carne não escapam a esta lei, e a luz que nos circunda nos fala quem somos. Prestemos atenção nestas palavras de Miramês. Ainda bem que nós, aqui no corpo físico, a maioria absoluta, raramente alguém tem esta visão de enxergar com os olhos do espírito a luz que circunda ou a treva que circunda os nossos companheiros de jornada aqui na Terra. Então Miramês nos diz que a luz que nos circunda nos fala quem somos. Os espíritos amigos, mais esclarecidos, mais crescidos espiritualmente falando, eles veem esta luz que nos circunda e sabe exatamente quem somos, de acordo com as vibrações que emitimos, de acordo com a luminosidade maior ou menor, eles nos identificam. Então é por isso que ele nos diz que nós somos identificados para o mundo espiritual pela luz que nos circunda com clareza, pois é do dito evangélico que ninguém engana a Deus. Então, para o mundo espiritual, não é possível nós enganarmos estes companheiros, não é possível nós enganarmos Deus. E aí ele diz na sequência que o corpo humano, para o espírito, é a bondade de Deus, visível aos que têm olhos para ver, o que não se pode ver com os olhos da carne. Então aqui ele nos chama a atenção que neste processo da vida,
Nós aqui nos encontramos ligados a um corpo físico, e este corpo físico nada mais é que a bondade de Deus, visível aos nossos olhos. É a bondade de Deus que todos nós enxergamos na nossa frente, no nosso irmão de jornada. Quando olhamos para o nosso irmão de jornada, nós estamos olhando para o próprio Deus, porque é uma criação de Deus, assim como nós, quando nos olhamos no espelho e nos deparamos conosco mesmo, é como se estivéssemos olhando para Deus, porque estamos olhando para uma sua criatura. E aí ele nos fala sobre a morte. E a morte? Será que realmente ela existe? Porque ainda muitos de nós, inclusive espíritas, conheço muitos espíritas que morrem de medo da morte. Por que ainda temos medo da morte? Medo daquele desconhecido, medo principalmente da nossa consciência ainda conturbada, a nossa consciência endividada, e não termos aquela certeza do que realmente nos espera do outro lado, se assim podemos dizer, porque na verdade a vida só tem um lado, mas ora nós estamos aqui no corpo físico, ora estamos fora dele, ou seja, no outro estágio vibratório ou do outro lado da vida nessa questão vibratória. Mas como nós sabemos que em muitas situações, em muitas oportunidades, não fizemos boas semeaduras, é por isso que nós ainda tememos deixar este corpo físico para o acerto de contas, aquele chamado juízo final. Então aqui Miramês nos diz, na verdade, André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, no prefácio, aqui nós encontramos, na verdade, palavras de Emmanuel. O livro é de André Luiz, mas o prefácio é de Emmanuel, onde Emmanuel nos diz que a morte não extingue a colaboração amiga. Onde quer que estejamos, vamos encontrar colaboradores para nos auxiliar, e se estivermos preparados, nós também nos tornaremos colaboradores. Então aqui Emmanuel nos diz que as dimensões vibratórias no universo são infinitas. Então as vibrações ou as dimensões vibratórias no universo não é possível contar, porque elas são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade do universo. E Emmanuel ainda nos diz: ninguém morre. Por que ainda temos medo da morte se nós sabemos que continuaremos vivendo? Na verdade, como nós sabemos, o que morre é simplesmente o corpo físico que cessa suas funções orgânicas, e na verdade este momento, este procedimento biológico, esse momento biológico de transformação é o que nós conhecemos de morte. E conforme os espíritos amigos nos dizem que este morrer é como mudar de cidade. Como nós aqui no mundo físico resolvemos mudar de cidade ou resolvemos mudar de casa, de um bairro para o outro ou no mesmo bairro, mudamos de estado, de país. É assim que funciona neste processo que nós conhecemos como morte, simplesmente uma mudança, quando nós temos a oportunidade de retornarmos para casa. Da mesma forma, quando estamos no mundo espiritual e nós temos que vir para o corpo físico para uma nova experiência. Estamos mudando de país, de um país diferente para outro, quando nós nos encontrávamos no mundo espiritual, numa situação de vibração bem diferente do que aqui a Terra, principalmente para espíritos jamais evoluídos. Imaginemos Jesus de Nazaré, a diferença de vibração, de onde Jesus saiu para vir ter conosco aqui na Terra, tantos outros espíritos já altamente evoluídos que vieram à Terra a pedido de Jesus para nos auxiliar. Sem sombra de dúvida que a diferença de vibração é enorme, onde eles têm que reduzir a sua vibração para ter condições de adentrar as vibrações ainda densas e pesadas do planeta Terra. E aí Emmanuel nos diz que a vida se renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus serviços, conduzindo todos nós um dia
para a vitória. E ainda ele nos diz que se os homens encarnados entendessem a beleza da vida, entendessem a beleza suprema da vida, se aprendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que se nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam a vida. Então aqui Emmanuel, no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, e André Luiz, no capítulo 10 do livro também Obreiros da Vida Eterna, nos chamam a atenção para a necessidade de aprendermos acerca da vida. Então aqui André Luiz nos diz que nós precisamos aprender a beleza suprema da vida para valorizarmos a vida. E aí ele diz que com mais interesse o tempo, a existência, o aprendizado. Então se nós aprendermos a valorizar a vida, sem sombra de dúvida que aproveitaremos melhor o tempo, aproveitaremos melhor a existência, aproveitaremos também melhor os momentos de aprendizado. E sem sombra de dúvida que todos nós que aqui nos encontramos, na Terra, no corpo físico, nós apenas estamos aqui provisoriamente vivenciando uma experiência humana. Mas nós, em primeiro lugar, nós somos seres imortais que estamos aqui na Terra vivenciando transitoriamente esta experiência humana. E aí nos diz ainda Miramês, no livro Horizontes da Vida. Horizontes da Vida, um belíssimo livro de Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia. Ele nos diz que Deus é o supremo foco de luz, donde verte toda a sabedoria, e se podemos dizer, toda a vida, toda a criação. Então aqui Miramês nos diz de uma forma muito clara, e não temos dúvida em relação a isto, que Deus é o supremo foco de luz, é o supremo foco de inteligência, é o supremo foco de vida. Tudo se origina, como já vimos anteriormente, tudo se origina em Deus. Se por vezes falamos que Deus é vida, é por não encontrar outra palavra mais elevada. Então aqui Miramês nos chama a atenção que quando nós falamos que Deus é vida, é muito mais do que isto, mas na verdade nós não temos palavra ou palavras mais adequadas para definirmos Deus. E aí ele nos diz ainda, se ele criou a vida, a razão nos induz a dizer que ele é maior que a vida. Então por isso que ele diz que quando falamos que Deus é vida, é porque não temos palavras suficientes para definirmos Deus, porque se Deus criou a própria vida, ele é maior do que a vida. E ainda ele nos diz que quando falamos que Deus é amor, é porque nós também não temos palavras mais adequadas para definir Deus, porque se Deus criou o amor, é porque ele é maior do que o próprio amor. Se criou a verdade, indubitavelmente é superior à verdade. Se o Criador de todas as leis universais, essa luz suprema, é maior que todas as leis criadas. Então se Deus, e temos certeza, não temos dúvida nenhuma, que Deus criou tudo, todas as leis, criou o amor, a fraternidade, a vida, é porque Deus é maior do que isto. E aí Jesus vem e nos diz que eu sou o caminho, a verdade, que leva para a vida. E ele nos chama a atenção que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E para encerrarmos as nossas reflexões neste momento, ele nos diz aqui o seguinte, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 8º, nos diz o seguinte, sobre a vida. A vida é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus. Prestemos atenção na beleza desta definição de Leon Denis,
em relação à vida. Então ele nos diz que a vida é uma vibração que enche o universo e cujo foco está em Deus, ou seja, a origem está em Deus. Cada alma, centelha destacada do foco divino, torna-se, por sua vez, um foco de vibração. Então, todos nós que aqui nos encontramos, no corpo físico ou fora dele, a partir do momento em que ganhamos uma identidade, a partir do momento em que recebemos aquele sopro divino, conforme nos disse Moisés, lá na Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, a partir deste momento nós nos tornamos um foco de luz, um foco de vibrações que hão de variar, aumentar de intensidade constante de acordo com o grau de elevação do ser. Então, cada um de nós temos uma vibração diferente, porque cada um de nós está em um estágio vibratório diferente. E ele diz ainda que toda alma tem, pois, a sua vibração particular. Toda alma tem a sua vibração particular e diferente. Toda beleza, toda a grandeza do universo vivo se resume na lei das vibrações harmônicas. Então aqui Leon Denis nos diz que toda a grandeza, toda a beleza do universo se resume nas vibrações harmônicas, porque tudo no universo está funcionando em perfeita harmonia. Via de regra, nós que aqui nos encontramos na Terra, seres ainda ignorantes, nós atrapalhamos estas boas vibrações, esta harmonia, nós desequilibramos esta harmonia com o nosso desequilíbrio provisoriamente. Mas sem sombra de dúvida que todos nós um dia sairemos desta condição de desequilíbrio para realmente vibrarmos na mesma harmonia do universo, na mesma harmonia da vida, na mesma harmonia de Deus e com Deus. Muito obrigado a todos os companheiros que nos acompanharam durante estas reflexões. Muito obrigado aos nossos irmãos da Sociedade Espírita Nosso Lar, de Palmas, no Tocantins. Muito obrigado aos nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui no Grupo Espírita Joana de Ângeles. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. E muito obrigado pela caridade que vocês fizeram neste momento em nos ouvir mais uma vez. Alguns pela primeira vez, outros já nos ouviram outras vezes, mas muito obrigado pela caridade que praticaram, porque assim mais uma vez eu tive a belíssima oportunidade de ouvir também estes belíssimos ensinamentos. Paz aos nossos corações e até breve, meus irmãos, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões. Paz do Cristo conosco. Nós aqui agradecemos.